Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje vou estar à conversa com a Filipa Malo Franco, psicóloga clínica e da saúde, especializada em perinatalidade e parentalidade. Diretora clínica da sua clínica digital, Filipa é fascinada pelas emoções humanas e pelo impacto das relações na saúde mental. Escritora e oradora, Filipa utiliza as palavras, seja na escrita de livros para adultos e crianças, seja em palestras, como ferramentas de cura e expressão. Olá, Filipa. Olá, Vera, e obrigada pelo convite. Obrigada por estares aqui pela segunda vez no podcast. Tu estiveste verdade. logo no início, no primeiro ano, já estou a fazer isto há 4 anos, portanto, muita coisa mudou desde então. Muita coisa mudou, entretanto tenho 2 filhos. Exato! Exato, pois é, não tinhas nenhum na altura. Não tinha nenhum. Pois é. E eu quero mesmo agradecer que tu estás aqui hoje, até porque o teu bebé está cá. Sim. Não é? E tu disponibilizaste a vir à mesma. E tenho-te fazer esta pergunta, não é? Como é que têm sido as tuas noites? Já dormes? Olha, têm sido fantásticas, para te ser honesta. Ele dorme comigo, portanto eu durmo praticamente a noite toda. Quando ele quer mamar, é pronto, maminha de fora e pronto. Que bom. É porque há sempre esta questão, não é? No início da Sim. maternidade está a gente, não durmo, ou já dormes. Porque eu acho que também há aquela questão de tentar pô-los sempre no berço, não é? E então eles acordam rapidamente. Quando nós estamos a tentar adormecer ou temos aquela sensação que mal adormecemos está a acordar outra vez, não é? E depois isto leva a uma exaustão muito grande. Eu desde o dia 1 que durmo com ele na cama, cumprindo as regras de segurança todas. Aliás, dormimos os 4 no mesmo quarto. E corre sempre tudo bem. Mesmo, portanto, o mais velho dorme connosco. Tem 3 anos e dorme com vocês. Eu dormi com o Mateus na cama, eu acho que para ir até aos 8 meses. Mas eu por acaso lembro, eu acho que isto depois cada caso é um caso também, porque eu lembro-me de sentir, como eu também já estava muito cansada, porque ele acordava aliás, ele dormisse 3 horas seguidas, já era muito tempo. Eu lembro-me depois quando mudei de quarto, que eu acabei também por descansar melhor e ele também, ou seja, ele conseguia fazer umas horas, em vez de fazer 3, fazia tipo 6, já era ótimo para mim. Mas há sempre esta questão do sono. Qual é a tua opinião em relação ao treino do sono? A minha opinião é que não se deve fazer. Eu gostava muito de saber, porque isto há opiniões, tu enquanto psicóloga e enquanto mãe, porque há psicólogos que dizem que sim, que se deve fazer e não sei o quê, e há outros que dizem que não se deve fazer. E eu gostava muito de saber a tua perspectiva. Ok. Eu acho que não se deve fazer, mas a explicação é muito simples. Qualquer processo de tentar acelerar algo que faz parte do desenvolvimento, e se nós olharmos para o sono é um marco de desenvolvimento, portanto é biológico, eles despertam, a não ser casos em que despertam realmente muito para a idade que têm, os despertares são fisiológicos, são explicados. Por exemplo, aos 8 meses é pela angústia de separação, pela primeira angústia de separação, e portanto vão despertar muito mais vezes. Enfim, qualquer processo que nós temos de acelerar algo pode comprometer outras coisas, não é? Os treinos de sono, aqueles mais de deixar chorar, que as pessoas já evitam fazer, antigamente fazia-se muito, mas já se evita fazer, esses então ensinam sobre o desamparo, não é? Portanto, aquilo que as crianças aprendem é que, ok, eu vou chamar e ninguém vem, e portanto não vale a pena chamar. E isto vai ter consequências futuras. Eu já avaliei crianças com traumas que adviram de treinos de sono que foram feitos. E depois temos outras crianças que se calhar não choram tanto, mas que enfim, aceitam que aquela é a realidade e que de certa forma isto também vai ter impacto na vinculação. Nós sabemos que uma vinculação segura depende de uma resposta previsível dos pais, e quando digo previsível não é um dia vou, um dia não vou, isto é imprevisível. E nós, enquanto adultos, podemos saber isso. Imagina que tens uma amiga, um amigo em que às vezes atende o telefone, outras vezes não atende. Tu não ligas para ele ou para ela a achar vai atender o telefone, vais sempre naquela, será que vai atender? Certo? É mais inseguro do que aquela pessoa que te atende sempre. Ok. Só que, enquanto que és adulta e consegues suportar o facto de não te atenderem sempre, os bebés não têm esses recursos, não é? E, portanto, isto tudo vai ter um impacto na vinculação que terão. E os estilos de vinculação vão-se alterando ao longo da vida, não é? Por exemplo, nós sabemos que os 3 primeiros anos são os mais importantes para o desenvolvimento emocional e relacional, porque é como se fosse a base da casa. Não é? Mas nada é estanque, não é? E nós sabemos que ao longo da nossa vida vamos tendo novas relações e assim vamos
podemos alterar ou melhorar ou voltar a ter esperança no outro, e isto é tudo muito bonito. Por exemplo, o trabalho que eu faço em psicologia é trabalhar através de novas relações, isto para acalmar os corações lá de casa de que, se calhar não tive uma vinculação tão segura, meu Deus, isto vai ser sempre assim. Não será sempre assim, se calhar vamos ter sempre, lá está, uma tendência de desacreditar mais no outro, talvez, ou de sermos mais inseguros. Estás a dizer isso depois nas nossas relações futuras, nas nossas relações futuras, no nosso desenvolvimento, sim. A forma como temos esse vínculo com os nossos pais nos primeiros anos de vida, depois até pode ditar um bocadinho como é que nos vamos relacionar sem no futuro com outras pessoas. Sem dúvida que dita, mas também sem dúvida que a partir de novas relações, e o Coimbra de Matos tem um livro espetacular sobre isso, que se chama mesmo Nova Relação, nós vamos reconstruindo por cima. A base, se calhar, pode estar mais instável, mas nós vamos fortalecendo com alguns materiais e assim conseguindo confiar melhor e mais nos outros. E tu achas que a hora de dormir, a hora do sono, pode ser usada para fortalecer este vínculo? Claro. Há uma coisa que as pessoas esquecem muito, que tem a ver com o ir dormir. É um processo de separação, não é? Nós vamos dormir e adormecemos e separamos-nos. Ficamos sozinhos. Ficamos sozinhos dentro de nós, não é? No fundo. E às vezes pode ser muito assustador, porque nós fechamos os olhos, ok, nós estamos ali às escuras, não é? Não sabemos muito bem quando é que vamos adormecer, porque não é estalar os dedos e de repente adormecemos, e portanto é ali um processo que pode ser muito assustador para os bebés e também para as crianças pequenas, não é? Depois eles entram ali naquela fase dos medos, ali a partir dos 3 anos, medo do escuro, medo dos monstros, medo dos, não é? Portanto entram ali nesta fase, e portanto é normal que os bebés procurem proximidade para se sentirem seguros. Eu digo muitas vezes que nós, para dormirmos bem, precisamos do quê? Nós adultos precisamos do quê? De tranquilidade, de estarmos tranquilos. Seguros, precisamos nos sentir seguros, precisamos estar tranquilos, não é? Para dormirmos bem. E os bebés é a mesma coisa, portanto eles precisam de se sentir seguros para estar tranquilos. E como é que os bebés se sentem seguros? Com o afeto, com o carinho, com o toque. E com a presença. Porquê? Porque biologicamente nós estamos programados para sobreviver e um bebê não se consegue movimentar, não consegue fugir de um predador e, portanto, a forma que ele tem para se sentir mais segura é estar em proximidade com aquela pessoa que os pode salvar. Portanto, eles para dormirem bem, é normal que gostem de estar em proximidade, que gostem de estar perto dos cuidadores. Eu, como adulta, também gosto de dormir em proximidade. Pronto, e está tudo certo. Isso é verdade. Mas é muito curioso que dizem que os bebés têm que dormir sozinhos, mas nós gostamos de dormir com os outros. E também, quando não está lá a outra pessoa com quem nós costumamos dormir, às vezes também estranhamos, não é? É ali esquisito. Eu, por acaso, isso foi uma das coisas quando eu comecei, pronto, quando engravidei e comecei também a ler mais sobre parentalidade e sobre o sono, isso foi uma das coisas que eu pensei que nós passamos a maior parte da nossa vida a dormir acompanhados, não é sozinhos. Então, porque é que insistimos tanto? Mas enquanto mamíferos nós estamos programados para dormir junto, não é? Às vezes até em famílias. Na cultura japonesa eles dormem todos juntos, até aos 5 anos. E ninguém tem mais problemas psicológicos à conta disso. Sim, eu nunca percebi muito bem a expressão o dormir como um bebê, porque na verdade o dormir como um bebê normalmente nós dizemos dormir como um bebê é tão bom, está a dormir também a noite toda. Não é bem assim, acho que é porque eles ficam muito fofinhos. Não, assim, isso é verdade, eles ficam muito fofinhos, isso não há dúvida nenhuma. E como é que tu achas que nós podemos desenvolver um vínculo saudável com os nossos filhos? A vinculação, se eu pudesse simplificar ao máximo numa palavra, eu acho que diria previsibilidade. Porque quanto mais nós formos previsíveis na relação, mais ela é segura. E isto faz sentido, não é? Ou seja, quando nós... há uns dias que nós reagimos aos nossos filhos e outros que não reagimos. Isto cria o quê? Insegurança. Há estudos muito interessantes na doença, na depressão pós-parto, em que, por exemplo, eles fazem experiências com várias mulheres em que o bebê está à frente delas e elas interagem com eles, efusivamente, e depois param de interagir e ficam é still face, ficam numa cara... A poker face. Exatamente.
e vemos, e eles analisam os níveis de stress daquele bebê. E realmente é muito estressante para um bebê este tipo de imprevisibilidade na relação. Ora interage comigo, ora de repente está a olhar para mim sem reação nenhuma, não é? Então, tanto na forma como nós interagimos, como na forma como nós lhe respondemos, como na forma como nós conseguimos ser previsíveis nas necessidades deles, e as necessidades não são só físicas, porque quando nós falamos de um bebê temos sempre aquela tendência de está de fralda limpa, está alimentado, está ótimo. Não é bem assim, o bebê tem diferentes necessidades e nós temos que os responder sempre de forma previsível. Eu diria que e depois amor e carinho, logicamente, porque nós também sabemos que responder só às necessidades de forma mecânica não é o suficiente para criar uma vinculação segura. Portanto, eu diria que esta previsibilidade na relação e na reação é a base para uma vinculação mais segura. Isto não significa que o bebê chora, o bebê exige e nós temos que parar tudo e de repente dar tudo. Não, significa que nós temos que ser o mais previsíveis possível dentro da imperfeição que a vida é, não é? Claro. Já a Winnicott falava da mãe suficientemente boa e é isso que nós queremos ser. Não queremos ser mães perfeitas ou pais perfeitos. Nós queremos ser suficientemente bons, porque também tem que haver espaço para o erro e para a falha e nós assim também os ensinamos, não é? Que falhar é humano. Mas de facto, quanto mais previsíveis nós formos, mais seguro nós estamos. E isto nós vemos em qualquer relação. Atenção, isto não é só na relação mãe-bebê, ou pai-bebê, cuidador-bebê, é em qualquer relação. E nós vemos isso e conseguimos imaginar isso e transpor para as nossas vidas, não é? Sempre que nós nos relacionamos com os outros em que não sabemos muito bem em que dia, ou de que forma, ou aquelas pessoas que relatam assim, bem, eu só me relacionava com os meus pais, ou sabia se podia pedir alguma coisa só de manhã, para ver como é que acordaram. Isto é um bocadinho instável, é um bocadinho inseguro, não é? Eu não sei muito bem, eu vou-me adaptar àquela instabilidade, não é? E, portanto, isto, como é lógico, pode estar aqui relacionado com padrões de vinculação mais inseguros. Estás-me a fazer aprender e refletir imenso sobre as minhas próprias relações. Não, e de facto acho que aquilo que estás também aqui a propor é que é super importante nós trabalharmos a nossa própria estabilidade enquanto pais, não é? Para conseguirmos passar essa sem dúvida, eu acho que é muito importante. Filhos. Mas também aliviar-nos deste nosso medo de traumatizar os nossos filhos. Se fomos traumatizados de qualquer maneira, não há nada a fazer. ou não. O nosso melhor, mas... Eu acho que temos de dar sempre o nosso melhor, mas eu acho que também andamos numa sociedade em que andamos com muito medo de traumatizar, não é? E às tantas já não se pode dizer não, e às tantas já não se pode elogiar, e já não se pode fazer isto e aquilo, porque senão vai traumatizar. E andamos também muito espartilhados na nossa comunicação com os nossos filhos, e isso também é um bocadinho inseguro, porque não é verdadeiro, não é? Claro. Agora, acho sim que enquanto pais nós temos que pensar sobre como é que nós chegamos até aqui, como é que nós nos relacionamos também, o que é que os nossos filhos e a maternidade nos faz sentir, não é? Porque a maternidade não é simples para toda a gente, não é instintiva para toda a gente e vai fazer emergir muitos fantasmas que nós também todos temos, não é? Portanto, é muito importante nós refletirmos sobre isto, procurarmos ajuda se precisarmos, porque como é lógico que os nossos filhos acabam por ser um espelho também dos nossos lados bons e dos nossos lados menos bons. Eu tenho um bocadinho essa questão com o meu filho, por exemplo, eu... sei lá, na minha família não recebi muito afeto, muito toque físico na minha infância, e isso é uma das minhas linguagens do amor, é das formas que eu me sinto mais amada, é com o toque físico, e o meu filho não é muito do toque físico, e eu tipo, imagina, eu só quero agarrar-lhe e dar um beijinho e ele é todo, não, mãe, pá. E também há certas, ele já tem que idade? Ele tem 10 agora, okay. Sim, mas ele já é assim desde há uns anos para cá, mesmo no adormecer. Ele também está nessa idade de, mãe, beijinhos em público, não é? Mais ou menos, porque ele não é, imagina, ainda não está bem naquela fase de pré-adolescência ainda está... Não sei, aos 10 anos já... Sim, mas ele já é assim há alguns anos, isto não é de agora, percebes? Ele já desde, sei lá, aí desde os 5, estás a ver que ele já é muito, que já não tem muito essa coisa do toque. Claro que se estiver numa fase em que, sei lá, acontece qualquer coisa, magoa-se, ok, ele vai à procura de colo, mas não é naturalmente a linguagem dele, ele é muito mais da presença, da qualidade da presença e do tempo de qualidade do que propriamente dos abraços e beijinhos. E isto, para mim, eu acho tantas... Eu levava isto pessoalmente, que eu ficava, não, mas eu adoro, meu filho não gosta de mim, pronto, a dar abraços e beijinhos, de eu entender que isto era a minha própria criança, a minha necessidade enquanto criança, refletida no meu filho, sabes?
Isso foi muito engraçado, por exemplo, adormecê-lo, eu adoro fazer-lhe festinhas no cabelo, ele não gosta nada, mas ele não é a forma que ele gosta de adormecer, ele gosta que eu esteja ali com ele. Ok, pode estar assim deitado em cima de mim, eu estou-lhe a ler uma história, mas depois acaba a história, ok, viro-me para o lado e eu até tenho que libertar, ok, meu Deus, posso-te agarrar? Posso fazer vestinhas? Ele, não, vestinhas não quero. Eu, ok, então vou só ficar aqui. E depois, quando ele já se sente seguro, diz, mãe, agora podes ir embora. E ele prefere que eu saia do quarto para adormecer sozinho. Pronto, isto foi assim que ele se foi desenvolvendo, sabes? Mas é engraçado dizeres isso, porque eu às vezes vejo refletido nesta relação as minhas próprias necessidades e tenho que me policiar para perceber se é uma necessidade minha ou se é, pronto, claro que o meu filho gosta de mim, ele só tem uma forma diferente de expressar. Claro, e às vezes lá está, nós podemos refletir, mas eu acho que é um bocadinho inevitável que nós também nos relacionemos, quer dizer, nós somos pessoas dinâmicas com as nossas histórias e nós vamos estar sempre lá está, a projetar ou a relacionarmos de determinada forma porque nos ensinaram assim ou porque precisamos porque sentimos falta, não é? Agora, o que eu acho que é muito importante é, num primeiro momento, nós termos noção disto, que é aquilo que tu estás a fazer, eu refleti sobre isto, eu sei que isto se calhar é mais meu do que dele, mas também aceitar que faz parte, não é? Faz parte da pessoa que tu és e que isso é muito importante nós também percebermos isso. Claro. Lá está, para o suficientemente bom, nós não queremos atingir uma perfeição. Sim, mas eu sou mais do que suficientemente boa, espera. Isso eu tenho a certeza. E tu achas que o pai e a mãe devem cumprir as mesmas funções? Não. Aliás, pus um post até sobre isso no outro dia que foi muito polémico. Eu acho que eles não devem e não cumprem as mesmas funções. E acho que apesar de nós queremos muito uma igualdade, que eu compreendo de onde é que vem, não é? Até porque com estas exigências laborais que existem, não é? A mulher acaba por, às vezes, ser a cuidadora principal e de certa forma com o seu trabalho e acaba por ficar mais... com mais trabalho e com mais exigência em cima dela. E apesar de eu compreender que se nós termos um discurso de procurar a igualdade pode tentar aliviar este cansaço, nós quando temos este discurso esquecemos do bebê. Esquecemos que eles também têm necessidades e que o bebê cresceu 9 meses não foi dentro do pai, foi dentro da mãe, dentro do pai ou dentro do pai, da cuidadora, enfim, todos os casais aqui são válidos. Nasceu e cresceu dentro daquela mãe e nasceu por aquela mãe e mamou-se, foi amamentado naquela mãe e portanto o bebê vai ter determinadas necessidades que só podem ser cumpridas por aquela mãe. E que se forem tentadas serem cumpridas por outro cuidador, o bebê vai estranhar, vai chorar, vai exigir outra coisa. E não é porque nós queremos muito, muito, muito que ele vai deixar de o fazer. E portanto, às vezes os pais dizem a adormecer, mas ele só quer a mãe. Pois, é um momento super vulnerável ir para a cama e ele cresceu 9 meses dentro daquela mãe. Ele conhece aquele batimento cardíaco, aquele cheiro, conhece aquela voz, é o lugar onde se sente mais seguro e, portanto, é normal que exija essa proximidade. Mas com o pai chora muito. Pois, porque ele está a dizer, mas não é nada disto que me apetece agora, não é? Mas tem que se esforçar para que se habitue. Porquê? Eu acho que é muito importante os pais conversarem entre si e pensarem, ok, o que é que eu gosto de fazer dentro da maternidade, da paternidade, o que é que me dá mais prazer fazer? Os banhos, a exatamente, muda de fralda. E assim encontrar um equilíbrio. E depois, claro, dar espaço a um e a outro para que realmente possam ser pais sem terem polícias ali a tentar controlar todos os movimentos. E depois também os pais têm características diferentes e essas características são importantes. Por exemplo, tendencialmente, isto não significa que sejam todas as mães, mas tendencialmente a mulher é mais cuidadosa e acaba por se calhar ter mais medo, não é? Num parque infantil vê-se muitas vezes, cuidado, imagina cenários futuros de caiu do escorrega e depois partiu a cabeça. O pai, tendencionalmente o pai, é muito engraçado também em casais homossexuais, há estudos que são feitos e que há um que assume uma postura e há outro que assume outra. Portanto, quando falo de pai, quero deixar aqui essa ressalva. Mas o pai tende a ser tendencionalmente
mais descontraído, não imagina tanto a catástrofe seguinte e, portanto, os miúdos acabam por precisar disso para acreditarem mais neles, para conseguirem descer do escorrega de cabeça para baixo, não é? Portanto, eles precisam que os pais sejam diferentes para se desenvolverem bem. E agora que estás a falar das generalizações e do tendencialmente... Opa, tem que se ter... Não, mas tem que se ter sempre muito cuidado. Sim, mas eu quero fazer esta pergunta porque eu acho que tendencialmente há uma generalização que é feita, agora falando um bocadinho de crianças, um bocadinho, pronto, ali na primeira infância, de que... Estar a falar em público nós já sabemos que há sempre coisas que têm que ser ditas. Sim. Mas eu acho bem, mas pronto, agora vou-te fazer esta pergunta. Achas que aquela generalização de que as meninas são mais agarradas ao pai e que os meninos estão mais agarrados à mãe faz sentido? Acho que faz sentido. Tem a ver com algo que o Freud já falava do complexo cérebro, não concordo com tudo, mas acho que se vê isto na prática clínica, não para a vida toda, não acho que isto aconteça na vida toda. Eu acho que há ali um período ali pelos 3, 4, 2,5 talvez, às vezes, em que as meninas começam a chamar mais o pai e os meninos são mais agarrados à mãe. Mas há muitas fases, ou seja, o crescimento é pautado por muitas fases, em que ora preferem a mãe, ora preferem o pai, e depois mais velhos vão preferir a mãe em determinadas situações, o pai noutras, ou o casal, não é? Porquê? Porque nós somos diferentes. Eles também sabem que, eu aqui consigo mais isto, ali consigo mais aquilo, mas nós enquanto pessoas fazemos isto uns com os outros, com os nossos amigos, com os nossos pais, nós sabemos quando é que, se eu pedir a este, vou conseguir fazer este tipo de atividade, aquele, porque gosta mais, porque é mais permissivo, o que seja, não é? E portanto nós vamos aprendendo sobre relações também assim, com eu esta acho ótimo diferença. tu estás a pôr isto de uma forma tão natural e normal, porque às vezes há aquela tendência de não, é porque a criança é manipuladora porque foi pedir não acho nada. Eu acho que este preconceito de que as crianças são manipuladoras a mim magoa-me imenso, porque eu gosto imenso de... Aliás, eu faço muito isso, que é, então e eu, quando estou nesta situação, como é que... Mas é muito importante. Teria uma atitude parecida, e não quer dizer que seja manipulador, é só... faz parte, não é isso que tu estás a dizer, e estás a expor isso de uma forma tão natural. Obrigada por isso. E estavas a falar agora também já aqui, a partir, sei lá, 2, 4 anos, eu queria te perguntar até que idade é que as birras são, entre aspas, normais? Porque as birras é assim todo um tema de grande complexidade. Birras, é que eu faço birras. Eu faço. Quando estou cansada, quando tenho fome. Todos nós fazemos birras, não é? Eu acho é que nós a partir do momento em que começamos a crescer, começamos a ter uma capacidade de regulação emocional mais eficaz e, portanto, as birras não são tendencialmente tão... Vai ser a palavra deste episódio, tendencialmente. tão catastróficas, não é? Mas todos nós fazemos birras. Todos nós, quando dizemos um palavrão, mandamos com uma coisa, isto é uma birra, não é? Ou quando amoamos, isto é uma birra, portanto todos nós fazemos birras. Agora, o que nós sabemos do ponto de vista do desenvolvimento é que até aos 5, 6 anos o córtex pré-frontal, que é uma zona do cérebro que é responsável pela racionalização, não está desenvolvida, ou está desenvolvida de forma muito precária e portanto eles não têm capacidade, e não têm mesmo, por mais que nós queiramos, eles não têm capacidade de, quando estão com a amígdala super ativa, de conseguir racionalizar, acalmarem-se, ok, o que é que eu podia fazer aqui de forma diferente? Eles não conseguem fazer isto, mas não conseguem mesmo. E os pais podem querer muito que eles façam, mas eles não vão conseguir. Claro que há crianças mais efusivas na sua resposta do que outras, há crianças que acabam por se calhar guardar mais para si, o que eu acho que é menos saudável até. Mas eu diria que até aos 5 anos é esperado, assim, muita efusão na sua resposta. E que depois eles comecem a desenvolver recursos com a ajuda dos pais sempre, porque os pais têm aqui o papel de corregular os filhos, portanto, começam aqui a desenvolver recursos para se conseguirem acalmar sozinhos, não é? E como é que nós podemos estimular essa regulação emocional nas crianças? Pronto, eu acho que depende muito da idade. Nós primeiro temos que perceber que até aos 3 anos não vale muito a pena estar aqui a traduzir emoções, a legendar emoções, a pensar em cenários diferentes. Portanto, até aos 2, 3 anos o importante aqui é acolher,
dar colo, se for uma briga, separar, se for uma birra no supermercado, tirar do corredor dos brinquedos ou do corredor onde realmente está a acontecer aquela birra e mudar o estímulo, mudar aqui para conseguirmos ajudá-los a, ok, eu vou sair um bocadinho deste sítio, vou lembrar-me de outra coisa para conseguirmos acalmar. Depois dos 2, 3, depende também do desenvolvimento da criança. Portanto, braço e com as crianças a espernear pelo supermercado fora. Exatamente. Vamos lá para fora. E bora lá para fora, mudar de ares, acalmar um bocadinho, com o regular, ou seja, com a proximidade, com o toque, é extremamente regulador o toque, e portanto nós queremos é acalmar aquela criança, aquele bebê, aquela criança, para conseguirmos depois comunicar. Imagina um ataque de pânico. É isto que está a acontecer. No ataque de pânico, nós estamos com a amígdala ativa e o córtex pré-frontal não está. A forma que nós temos de acalmar um ataque de pânico é ativando o córtex pré-frontal. Por isso é que há aquelas técnicas de ver das cores, das sensações. De contar os objetos. Obviamente. Que é para conseguirmos, às vezes, contas que funcionam, que é o quê? Para conseguirmos ativar este córtex pré-frontal. E, portanto, só assim é que nós nos conseguimos acalmar. Fora isso, se estás num ataque de pânico, alguém te diz, tem calma, porque é que tu estás assim? Tu não nem queres falar, não é? Claro. Tu estás ali num estado, estás aflita. Pronto, com as crianças é a mesma coisa. Portanto, nós temos que os acalmar primeiro, antes de pedirmos que eles façam seja o que for. E depois disso, sim, nós podemos ajudar a legendar e a traduzir. A partir dos 3 anos faz muito sentido começarmos a traduzir. Olha, tu estás zangado ou zangada por causa disto, ou estás triste, também compreendo por causa disto, para conseguirmos que eles consigam dar um sentido àquele turbilhão que estão a sentir. E depois, a partir dos 3... Ou seja, é um bocadinho legendar, não é? Ir legendando. E depois, a partir dos 3, dar soluções. Olha, isto nós não podemos fazer, mas podemos fazer X, Y e Z. O que é que nós estamos a fazer aqui? Estamos a ensinar que, ok, às vezes quando eu me sinto assim, há outras formas que eu tenho onde me posso regular, ao que me posso agarrar, não é? Estou muito zangado. Olha, quando estás a sentir-te assim, pedes espaço, não bates. Agora, como eu digo sempre, a educação é um investimento a longo prazo e, portanto, não vai ser à primeira, à segunda, à terceira, à quarta, não é? Vai ser ao longo do tempo e também temos que nos aliar no desenvolvimento deles, na capacidade que eles têm de fazer determinada coisa. E nós próprios temos que aprender a regular-nos. Eu lembro-me, eu tive um momento em que eu tive uma birra com o meu filho ao mesmo tempo. E porque quantos não são os pais? Às tantas são os dois a fazer birras. Mas eu lembro-me deste momento. Eu estava cansadíssima, tinha trabalhado imenso. Mateus começa a fazer uma birra, ele devia ter para aí, sei lá, 4 anos. Porque o meu filho, na verdade, teve birras mais tarde, ele nos primeiros anos não teve. Ele começou assim, 4, 5 anos, assim, dos 4 aos 6 é que ele teve assim mais birras. Também coincideu ali com a altura que teve um irmão, portanto, relacionei mais ou menos assim as duas coisas. E eu lembro-me uma vez que ele estava a ter uma birra gigante e eu estava tão frustrada, eu começo a chorar, a gritar, a passar-me, e estávamos os dois, às tantas, tipo, já os dois a gritar um com o outro. Porque estavam muito desregulados. Completamente. O cansaço também leve. Eu estava leve. completamente desregulada. Mas é muito giro, porque eu também já tive alturas em que acho que há 2 anos ou o ano passado, o meu filho agora está com 10, não é? Então de chegar a casa e antes do banho ele estar a fazer uma birra gigante, ele está a dizer, não, é porque eu estou cansado, porque eu tive karaté Tão querido. E eu parei tudo e disse, eu disse espetacular, eu disse, porque eu estava a começar a ficar zangada, estás a ver, tipo, já estava a começar a ficar sem paciência e a ficar, e ele, é só porque eu estou cansado, tipo, karaté, eu, espetacular, conseguiste dizer isso é incrível. É muito bom. Não, fiquei mesmo contente, sabes? Pensei assim, uau, espetacular, alguma coisa eu devo estar a fazer bem para ele já saber. Claro, e nós queremos que eles façam isso, porque mesmo nós, por exemplo, no psicólogo, porque é que o psicólogo ajuda? Porque nós conseguimos traduzir aquilo que nós estamos a sentir. E isto é realmente muito importante para nós conseguirmos libertar aquelas emoções, não é? Que elas não fiquem presas dentro de nós. E, portanto, quando nós ajudamos os nossos filhos a fazer estas ligações, e fazer estas ligações não significa que o objetivo dos pais é tirar aquelas emoções. Às vezes os pais dizem, Filipa, mas ele está triste porque eu não lhe dei aquilo. E portanto o que é que eu faço? Dou para não ficar triste? Não, a tristeza faz parte da vida, não é? Por exemplo, a situação do parque. Todas as crianças já fizeram birras para sair do parque. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos ser previsíveis. Olha, daqui a 5 minutos vamos embora.
daqui a 3 minutos vamos embora. Ou seja, para conseguirmos construir uma previsibilidade, lá está, para ser tudo muito mais seguro, muito mais previsível, que eles estejam à espera daquilo que vai acontecer. Se nós não dizemos isto, olha, agora é hora de ir embora, como é lógico, eles fazem uma birra, porque ainda por cima, não é? Que ultraje, que ninguém me avisou que era hora de ir embora. Portanto, nós podemos ser previsíveis e depois, na altura, eles se calhar vão ficar muito tristes e vão chorar, e nós vamos dizer, ok, eu percebo que tu estejas muito triste porque estavas a divertir-te imenso, mas nós temos mesmo que ir embora. O que é que nós podemos fazer? Em casa, a mãe brinca contigo as X, Y e Z que eles gostam imenso. Ou seja, tentar mostrar que há outras coisas boas que podem acontecer de futuro, não é? Para que eles não fiquem tão presos àquela emoção e àquela tristeza que estão a sentir naquele momento, e que possam imaginar cenários futuros onde podem fazer outras coisas que gostam também. E como é que nós, enquanto pais, podemos entender se há algum desajuste no comportamento dos nossos filhos ou que os nossos filhos precisam de ajuda psicológica ou terapêutica? Bem, se eles estão muito, se nós vemos uma grande mudança no comportamento deles, assim de repente, que se perpetua no tempo, uma grande alteração emocional, estão muito explosivos, estão muito zangados, batem muito, e o bater muito não significa ali naquelas idades de bebê e criança pequena, está bem? Porque a resposta aí vai ser muito animalesca e portanto eles estão zangados e batem. Nós devemos intervir, mas isto vai acontecer. Agora, a partir dos 3, 4 anos, se respondem com tudo a bater, se têm uma capacidade de lidar com a frustração muito, muito difícil, já não aceitam nada, isto depois dos 4 aninhos, está bem? Se, por exemplo, não deixaram de dormir, estão com muitas insónias, se estão muito chorosos, se estão muito reativos, se fecham muito, deixam de falar. Isso, às vezes porque essa questão de crianças que são fechadas, às vezes parece, está tudo bem, mas se calhar precisam de... Sim, ou seja, se estão muito fechados, não vale. Mas os pais sentem, quando há uma mudança nos filhos deles, os pais sentem. Às vezes gostavam que fosse diferente. E às vezes gostavam que eles não estivessem a sentir aquilo, mas os pais sentem. E os pais sabem, ok, alguma coisa aqui não está bem. E portanto, assim que nós sentirmos isto, nós temos que procurar ajuda. E depois também na escola, não é? Porque na escola, principalmente em crianças mais velhas, eles podem ter aqui algumas dificuldades na escola, não só no comportamento. Às vezes os pais até relatam na escola, está-se a portar assim, mas em casa é um santinho. Então vamos também ali perceber o que é que está a acontecer na escola e porque é que está a extravasar tanto na escola, já que em casa se calhar está tão contido, não é? E portanto isto também são motivos para procurar ajuda. E por exemplo, eventos que nós consigamos prever, Desculpa, imagina, separações... Vera, deixa-me só dizer, e depois claro, coisas mais graves como ataques de pânico, muita ansiedade, muitas manifestações psicossomáticas, tanto de pele, por exemplo, eczemas, muitas dores de barriga, muitas diarreias, isto tudo são manifestações psicossomáticas que são muito frequentes, muitas infecções frequentes, são muito frequentes nas crianças, está bem? Isso é super importante, estás a dizer, ou seja, às vezes essas manifestações mais físicas acontecem muito nas crianças. Podem ter a ver também com questões emocionais e psicológicas. Sim, e prever, por exemplo, em caso de quando os pais se separam ou quando uma mãe solteira e um pai solteiro, quando entra um novo parceiro na vida dessa pessoa, quando há a chegada de irmãos, por exemplo. Mas aí talvez possa, com um aconselhamento psicológico parental, ajudar os pais a lidar melhor com a situação, não é? Isto também pode acontecer, se calhar num primeiro momento, eu diria, a não ser que a criança seja mais velha, eu diria para nesse contexto procurar primeiro um aconselhamento psicológico parental, tentar os pais ajudar nesta adaptação e caso não seja possível, pronto, aí se calhar procurar para a criança, mas eu diria que num primeiro momento talvez seja primeiro começar com os pais e depois com estratégias que possam ajudar aquela criança, aquela família e depois sim, a criança se nós virmos que ela realmente precisa. E crianças tímidas? E eu pergunto isto porque eu já te ouvi dizer também que tu eras tímida, que eras tímida. Eu também, era muito super tímida, aliás passava por arrogante. Achava que era arrogante porque era tímida. Eu ainda passo assim um bocadinho. Mas é porque eu não, pronto, assim com muita gente não gosto assim de falar grande coisa. Sim, mas parece que nas crianças tímidas, parece que é expectável que as crianças sejam desenrascadas e que não há muito, se é tímido já está, não é normal, quer dizer, então não é normal, estamos numa festa de miúdos e ele não vai brincar com os outros miúdos. Isto acontecia-me às vezes com o meu filho, imagina, estou sei lá, vou a uma festa em casa de uma amiga que estamos com imensas crianças. Eu sabia que o meu filho não é aquela criança que vai e que se vai misturar com os outros e que vai ficar super amigo dos outros.
Agora, isso dá trabalho. Para mim, enquanto mãe, isso dá trabalho, não é? Porque eu sei que ele vai estar agarrado a mim, sei que eu vou ter que estar ali a ter atenção, ele vai ter vergonha sequer de ir à mesa grande buscar uma fruta porque está muita gente ali e ele não se sente bem. E eu às vezes acho que é um bocadinho expectável. Pronto. Tendencialmente, pela sociedade, que as crianças sejam mais dadas e mais extrovertidas e que se forem tímidas então não são normais. Claro que todas as características temperamentais são normais. Nós temos o temperamento e depois temos a personalidade. O temperamento é algo que é genético, que nasce connosco, e claro que há bebés e há crianças mais sociáveis e se calhar mais expressivos, há outros que são mais tímidos. Tal como os adultos. Exatamente, isto está tudo bem. Depois, claro que nós temos a personalidade que se vai criando ao longo pela influência do meio ambiente. Agora, a característica da timidez é muito temperamental. E está tudo bem com isso, porque uma criança tímida há de ser menos saudável que uma criança extrovertida. Se fôssemos todos extrovertidos, eu acho que teríamos um problema, tal como se fôssemos todos tímidos também teríamos um problema. E portanto nós precisamos sempre do equilíbrio, precisamos sempre do meio termo. Uma coisa é timidez, outra coisa é uma ansiedade social, não é? E aqui nós estamos num campo saudável e num campo patológico, não é? E portanto nós temos que saber a diferença. Agora, uma criança tímida, uma criança que num primeiro momento ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro momento não consegue interagir muito porque tem vergonha, porque é tímida e porque gosta mais de ter ali mais segurança com a sua mãe para conseguir explorar. Está tudo certo. Agora, outra coisa é uma criança que começa a vomitar, ou com diarreias, ou com ataques de pânico quando tem que falar com outra pessoa. Isto já não está tudo bem. Não é? Portanto, nós temos que saber também distinguir o que é saudável do que é que não é. Ora, a timidez por si, apesar de socialmente, tendencialmente, possamos ter alguma dificuldade em lidar com a timidez, é completamente saudável. Portanto, a falta de autoestima não é necessariamente timidez. Há outros sinais que podem revelar a falta de autoestima. Claro, a autoestima é um conceito multidimensional, não está relacionado com a timidez. Uma pessoa pode ser tímida e ter uma grande autoestima. Como é que nós podemos fomentar a autoestima nos nossos filhos? A partir da forma como nós os vemos numa primeira instância. Ou seja, os nossos filhos aprendem-se a olhar a partir da forma como nós olhamos para eles. Se nós estamos sempre, por exemplo, a compará-los, se nós estamos sempre a querer que eles sejam diferentes, se nós estamos sempre a dizer que eles deviam ser melhores, eles vão construir a forma como se veem aos olhos dos pais, aqueles pais muito exigentes, aqueles pais que querem sempre mais e mais e mais, nada neles é suficiente, acabam aqui por ter um grande impacto na autoestima. Portanto, eu diria que a base é, primeiro, a forma como nós olhamos para eles, aceitando aquilo que eles são, mesmo se forem diferentes das expectativas que nós tínhamos, não é, para eles. E depois, ajudar, por exemplo, a elogiar mais o percurso do que propriamente o sucesso, porque o percurso e a forma como eles se esforçam, mesmo que consigam ou não, é muito mais importante do que conseguirem tudo na perfeição. A persistência consegue-se assim, a elogiar o percurso. Olha, não conseguiste, mas foste tão corajoso em estares a tentar, se for preciso tentas outra vez e a mãe ajuda-te e está aqui para te ajudar e nós vamos conseguir, mas se calhar temos que tentar 2, 3, 4 vezes porque às vezes não é a primeira. Portanto, apoiar naquilo também que eles gostam. Às vezes os pais nas atividades extracurriculares, não, mas eu quero que faça aquilo porque aquilo é importante. Não, nós devemos apoiar os nossos filhos naquilo que eles gostam, mesmo que seja uma coisa que se calhar nós não gostamos, não é? E, portanto, apoiar os nossos filhos, sermos os primeiros a aplaudir os seus caminhos, os seus gostos, os seus desejos. Isto sim vai construir uma boa autoestima. Ai, que bom, Filipe, a conversa tão inspiradora. Era capaz de ficar aqui horas a tirar dúvidas mas já estamos mesmo aqui a chegar ao fim e por isso vou perguntar-te qual é a tua ecológica de vida. A minha ecológica de vida diria que eram as relações e o amor, não é? Eu acho que nós estamos aqui todos para as relações, nós crescemos com as relações, nós crescemos uns com os outros. O meu trabalho é dar mais relações e fazer com que as relações sejam mais saudáveis e mais harmoniosas. Portanto, eu acho que se houvesse mais amor e se nós estivéssemos muito mais em prol das relações uns com os outros e focados que realmente é isso que traz a felicidade, estarmos todos uns com os outros, com os nossos dias bons e os nossos dias
dias menos bons também, acho que seríamos todos muito mais felizes. Muito obrigada. E assim concluímos mais um episódio do Podcast Ecológica, onde exploramos as nuances da parentalidade e a importância da regulação emocional na primeira infância. Pequenas mudanças e uma grande compreensão podem enriquecer enormemente a nossa abordagem à educação e ao bem-estar dos nossos filhos. Obrigada e até para a semana.